Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Batista, engenheiro agrônomo da Universidade Estadual de Maringá, é professor e pesquisador na área de Química e Fertilidade do Solo, e também com o engenheiro agrônomo Michel Esper Neto, que é doutorando da pós-graduação em agronomia da Universidade Estadual de Maringá. Eles estiveram conosco escrevendo um artigo na última edição da revista Plantio Direto sobre adubação com potássio no suco de semeadura da soja. Então, nós estamos aqui para conversar um pouco. Está aqui comigo a Aline Casasola, também engenheira agrônoma, que vai nos ajudar aqui com algumas perguntas que nós vamos fazer aos doutores aí, para, enfim, tirar algumas dúvidas em relação a esse tema. Então, vou começar fazendo uma breve pergunta aqui e podemos seguir. Então, pessoal, sobre esse experimento que foi feito no artigo, foi feito para essa questão do artigo, se o experimento tivesse sido feito em um solo com teor de potássio maior do que como comentado no artigo, quanto diferente poderia ser a resposta de produtividade da soja ao longo dos anos? Ela seria diferente se ele já fosse um solo mais corrigido em potássio, ou não haveria diferença? Bom, João, excelente pergunta a sua aí. O solo do experimento nosso aqui é um solo muito argiloso, né? Nós estamos aqui no norte do Paraná, em Maringá. Na verdade, isso foi feito em floresta. A coisa mais importante desse experimento está associada a essa questão do clima, né? Porque, de forma geral, se nós tivermos solos com teores altos aí, isso talvez seria menos perceptível. Mas mesmo assim, quando você tem um solo com teores, mesmo com teores altos, ou muito altos de potássio, o fato de você ter um potássio numa posição específica pode fazer a diferença. Então, esse ano, nós também tivemos problemas de chuva aqui na região novamente, né? Então, a gente foi para o campo e fica evidente novamente esse efeito de quando há potássio aplicado no suco de semeadura, um pouco, não precisa ser muito, você já tem um efeito benéfico na produção de soja. Então, assim, nesse caso, independe especificamente do teor no solo, mas sim da posição. Porque o que acontece? Mesmo tendo um teor alto, a chance de resposta é menor, obviamente. Mas quando você aplica potássio ou em cobertura ou no suco, por ele estar próximo da raiz da planta, a resposta é mais fácil, visto que o elemento atinge as raízes em mais de 90% por difusão, né? Que é um movimento muito lento. Então, esse ano, mesmo as parcelas que tinham teores mais elevados de potássio, que a gente poderia considerar como alto, elas também sentiram com a seca. Então, na verdade, é uma relação entre posição de potássio, posição da adubação potássica e relação com o estresse, né, a falta de água de forma geral. Estou tentando ser direto e resumir um pouco a resposta. O que a gente observa é o seguinte, que sempre é interessante colocar um pouco de potássio no suco de semeadura. E mesmo tendo teores elevados, esse efeito no suco, ele é benéfico. Em alguns livros americanos é comum a gente encontrar a palavra starter. E o starter deles é o seguinte, mesmo em solos de fertilidade alta, né, a gente colocaria-se um pouco de fósforo ou de potássio para dar esse arranque mais rápido na planta, ou para que ela conseguisse desenvolver mais rapidamente. Mesmo no manual de produção de soja, por exemplo, de 2020, publicado pela Embrapa Soja, eles também usam esse mesmo termo, chamado de starter, que é o quê? Mesmo em solos de fertilidade alta ou fertilidade construída, colocaria-se um pouco de potássio ou de fósforo no suco, para que ele tivesse esse arranque mais rápido, um desenvolvimento inicial mais rápido. Principalmente em ambientes onde há falta de água e envolvendo dois elementos que se movimentam por difusão, que é na maior parte das vezes, né, a maior quantidade que atinge as raízes, se deve ao movimento por difusão. Acho que respondi, né, João?
Beleza. A próxima pergunta que a gente tinha pensado em trazer para vocês, ela é um pouco mais pontual, né? Vocês trouxeram um artigo que vocês fizeram uma adubação ali de semeadura de 30 quilos por hectare de potássio. E a nossa dúvida que a gente queria ver com vocês era qual foi a fonte desse potássio, qual foi o adubo que vocês usaram, enfim, se foi uma promoção integral ou algum outro tipo, e qual a quantidade também desse adubo que foi utilizado, tanto na semeadura quanto em cobertura também, né? Que vocês fizeram uma adubação complementar. Essa resposta eu vou pedir para o Michel responder, pode ser? Beleza. Bom, como fonte, né, de potássio, nós utilizamos o cloreto de potássio. Esse experimento que nós escrevemos esse artigo, ele é parte de um experimento maior, né, que nós avaliamos também doses em cobertura quanto adubação de semeadura. Né? Então, nós aplicamos na semeadura as parcelas que não receberam o potássio no suco de semeadura, nós aplicamos MAP somente, né? E depois nós só riscamos a semeadura com o cloreto de potássio na linha e depois semeamos. Né? Então, assim como nós conseguimos delinear esse experimento. Qual que era a outra parte da pergunta? Eram as quantidades, não sei se vocês têm esses números aí de cabeça, mas quanto foi aplicado em cobertura também? Sim, as doses em cobertura foram doses crescentes, né? As doses 0, 40, 80 e 120 e 160 quilos de potássio, né? Fazendo a conversão para cloreto de potássio, seria um pouco maior essa dose do adubo em si, né? Se considerarmos 60% aí de potássio de K2O no cloreto de potássio. Eu tenho uma próxima pergunta aqui, que na verdade é relacionada com essa questão do excesso, por exemplo, de adubação com potássio. Se ele, na verdade, se existe alguma informação sobre a toxicidade de potássio pelo excesso de adubação, pensando, né, quando a planta já está em um estágio vegetativo, né, após a germinação, se tem como o excesso de potássio interferir. Olha, João, essa questão da toxidez de potássio geralmente está associado ao efeito salino que ele pode apresentar, mas isso depende de fonte. Mas como a fonte mais utilizada de potássio no Brasil é o KCl, ele tem um efeito salino alto. Então, assim, se nós pensarmos em termos de toxidez, nós poderíamos ter problemas. Por exemplo, na semeadura. Então, porque as pessoas falam assim, mas eu não vou colocar potássio no suco de semeadura, porque ele pode causar toxidez à planta, ou salinidade à planta. O que acontece, na verdade, é que quando você coloca semente de soja, ou milho, qualquer outra cultura, muito próximo do fertilizante à base de cloreto, como é o caso do cloreto de potássio, a planta pode sofrer o efeito salino, que seria o quê? Esse aumento da concentração de sais no solo, que iria de alguma forma competir com a água para que a planta conseguisse absorver essa água. Então, ao invés da água entrar na semente, sairia a água da semente para o solo, ou para o ambiente, vamos dizer assim. Então, seria um efeito salino. Então, assim, conhecido, o único efeito problemático da aplicação de potássio tem a ver com uma dose excessiva de cloreto de potássio no suco de semeadura, e além disso, uma proximidade muito grande entre a fonte e a semente. Aí você poderia ter esse efeito. Em cobertura, essa aplicação já é menos problema, é menos problemática, porque você vai aplicar isso em alanço, em cobertura, e dificilmente você vai ter um efeito, mesmo que uma dose considerável, específica na planta, né? Só se fosse uma dose fora dos padrões agrícolas, né? Mas de forma geral, dentro dos padrões agrícolas praticados, dentro das doses praticadas na agricultura para o KCl ou para o potássio de forma geral, não haveria problema. Tá? Então o único problema que nós teremos é quando nós aplicamos o potássio no suco de semeadura. Quais seriam as doses aí? Isso é um pouco variável, tá? Então, de local do Brasil. Por exemplo, aqui no Paraná, a gente trabalhava com algo com uma dose máxima de 60 quilos de K2O no suco de semeadura, no máximo. Tá? Já no Mato Grosso do Sul, no Cerrado, o pessoal trabalha aí com no máximo de 40 a 50 quilos por hectare de K2O no suco de semeadura. Isso é variável. Mas, por exemplo, a gente sabe que aqui na nossa região, aqui, de solos muito argilosos,
tem até recomendações para até 80 quilos de K2O no suco de semeadura. Então, assim, para evitar esses problemas, tem que ser praticado algo em torno de no máximo 60. Então, qualquer coisa entre 50 e 60 quilos de K2O no suco de semeadura, lembrando que tem que existir uma diferença de posição, né? A semente está aqui e o fertilizante está aqui, não pode estar junto. Se estiver junto, você vai ter esse efeito aí da salinidade do KCl, trazendo prejuízos à germinação e à emergência dessas sementes que ali foram colocadas. Então, o maior problema associado ao potássio é esse efeito salino e, se colocado em dose muito alta no suco de semeadura ou muito próximo da semente. Esse seria o problema. Já vou entrar no meio, porque a próxima pergunta tinha justamente a ver com esse efeito salino. A gente viu que vocês trouxeram, inclusive, isso no artigo, né, que é um problema de potássio na semeadura. E a gente queria saber se, depois da semeadura e depois dessa adubação com potássio, esse efeito ele pode ser potencializado por uma falta de chuva, algum estresse hídrico que ocorra logo depois da semeadura. E se esse efeito ele é um risco grande ou se ele talvez não é tão expressivo para essa futura lavoura aí que vai se estabilizar. Então, o que a gente pensa o que a gente tem visto é o seguinte, todo mundo fica preocupado, né? Poxa, se eu tenho pouca água no solo, será que esse efeito salino não seria potencializado? Essa seria a questão toda, né? Mas os dados, isso de fato poderia. Eu tenho menos água no sistema, eu poderia ter maior efeito salino. Mas eu tenho que lembrar também que existe efeito benéfico do potássio na planta. Então, o potássio na planta, ele tem um controle, ele deixa a planta com controle para transpirar melhor. Então, ela consegue usar a água de forma mais eficiente. Isso que é interessante. Então, o fato de você ter colocado ele próximo da semente, ou próximo da planta, vai fazer com que ele consiga atingir a raiz de forma mais intensa. Ele está próximo, então ele consegue atingir ali. Quem está muito longe demora muito, não há tempo para isso acontecer durante a safra, porque já falta água. E mesmo que seja por difusão, é preciso de um filme de água para que esse potássio atinja a raiz. Então, o que vai ter vai ser maior tortuosidade do caminho a ser percorrido, por estar mais seco e tudo mais. Mas, de forma geral, o potássio tem um papel importantíssimo no controle, né? Nesse controle do uso da água pela planta. Porque toda a parte, por exemplo, de abertura, fechamento estomático, tem a ver com o potássio. Então a planta fica mais resistente, ela consegue, não é resistente a palavra, ela fica mais eficiente em usar essa água quando ela está melhor nutrida com potássio, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso até mostrar uma foto do nosso experimento que eu tirei semana passada e mostra claramente onde não aplicou potássio, onde aplicou potássio em cobertura, a mesma dose, e onde aplicou potássio um pouquinho no suco e o restante em cobertura. Então, se o Michel quer complementar alguma coisa, porque nós medimos outras coisas relacionadas a tamanho de folha, né, é a parte de biométrica da planta, que complementa bastante essa parte de como a planta utilizou a energia que chegou nela, a partir dos teores de potássio no solo terem melhorados, ou terem sido absorvidos em maior quantidade. Michel. O interessante desse experimento é que já fazem 5 safras estamos acompanhando ele, né, e todas as safras, até agora de soja, né, mostra alguns incrementos de produtividade. Claro que em anos com déficit hídrico, né, esse incremento é um pouco maior do que em anos com boa disponibilidade hídrica. E além disso, né, mesmo nos anos com, né, uma precipitação adequada, nós fizemos algumas avaliações que foram estatisticamente significativas além da produtividade, como por exemplo, né, nós fizemos análise de algumas variáveis biométricas, né, como matéria seca de planta, matéria seca de folhas, área foliar, índice de área foliar. Então, muitas vezes, né, essa resposta que a planta está tendo ao ambiente, né, e a adubação potássica, ela consegue mostrar ao longo do ciclo. Então, muitas vezes, esse benefício do potássio em atenuar o estresse hídrico, né, pode aumentar o aparato fotossintético da planta, né, toda a maquinaria de folhas e relação massa e área das folhas, né, isso é revertido em incrementos de assimilação de carbono e lá na frente
né, é revertido em produtividade. E nós conseguimos também, né, por meio dessas variáveis, chegar a algumas respostas interessantes, que a planta está respondendo ao longo de todo o ciclo até chegar lá no fim, né, da produtividade. Isso em 5 safras, então são resultados bem robustos, né, bem confiáveis. Uhum. Bom, isso na verdade leva a gente, na verdade, à última pergunta, né? Como eu comentei, a ideia é que fosse bem rápido, mas era essa questão, esse ganho de produtividade acumulado nesses cinco safras. Ele, considerando que o custo do fertilizante ele acaba sendo alto, né, ele é bem variável, mas ele, em geral ele acaba sendo algo bem que impacta bastante no custo de produção. No verde vocês compensa essa questão financeiramente falando, compensa esse ganho de produtividade que teve, considerando o custo do fertilizante? Essa resposta eu vou deixar para o Michel responder, que ele fez uma análise econômica para a gente poder escrever o artigo ali, né? Uma análise mais breve para tentar mostrar isso para vocês, porque se nós imaginarmos que o KCl ele é importado, né? Ele vem da Rússia ou do Canadá até o Brasil. Então, quer dizer, ele é uma matéria-prima, né? Na verdade, um insumo que nós importamos, que nós não produzimos no Brasil, muito pouco, e que tem um custo associado a isso, e nós temos que pensar em termos de eficiência de uso. Então, se eu consigo fazer mais com a mesma coisa, você aumentou a eficiência. Então, se você aumentou a eficiência, você vai gastar a mesma quantidade ou produzir mais, ou você vai gastar menos e produzir a mesma coisa. Então, aí você melhorou a eficiência, de alguma forma, né? Então, mas o Michel fez uma análise rápida disso aí, eu queria que ele respondesse essa pergunta. Não, tranquilo, né? Nessas 5 safras, né, desse experimento com a adubação de semeaduras, de 30 kg de potássio, né, no sulco, né, houve um incremento médio de 1,8 sacos de soja por hectare ano. Né? Somando nas 5 safras, dá 8,5 sacas. Né? Quando eu fiz essa primeira análise, né, a saca de soja estava, no dia que eu fiz, estava 108,5, né, os valores praticados aqui em Maringá. Né? Hoje já está um pouco mais que isso, né? Mas pensando, né, no 108,5 saca, né, vezes 1,8, dá algo em torno de R$ 184,45. Né? Eu, avaliando o custo, né, da tonelada do cloreto de potássio, né, na época em que eu fiz, estava R$ 2.000. Eu acho que não variou tanto, né, o custo da tonelada do cloreto de potássio. Né? Se nós pensarmos por ponto de potássio, né, que tem 60% de K2O no fertilizante, né, seria R$ 2.000, né, em 600 kg de potássio. Então, se fizermos uma regra de 3 simples, né, quanto que custaria 30 kg de K2O por hectare? Né? Seria, então, um investimento de R$ 100 para uma receita de R$ 184, né, pensando em sacos por ano. Né? Então, dali um incremento de quase 85%, né, em 4 meses, né, se pensar que a cultura da soja fica 4 meses no campo ali em média. Né? Se nós dividirmos esse valor, essa porcentagem em rendimento ao mês, daria em torno de 28,3% ao mês de incremento, né, em relação ao custo e receita. Né? Então foi razoavelmente compensatório nessa aplicação de potássio no sulco de semeadura. Né? É claro que fazer essa aplicação no sulco é só uma questão de posicionamento, né? Que o restante necessário teria que se aplicar em cobertura. Então, é só uma questão de posicionamento da adubação. Se você pensar que a adubação em cobertura você vai também aplicar, né, essa quantidade que não foi aplicada no sulco, aplicar em cobertura, então seria elas por elas. Né? Essa conta que eu fiz aqui rapidamente, esse raciocínio, foi pensando em não colocar nada na semeadura ou colocar. Né? Então, teoricamente, é rentável, compensa. A não ser a questão de operacionalidade que deve ser considerada. Né? Mas, né, na análise fria dos dados, realmente é rentável. Com certeza. E áreas que tem
boa precipitação e teores altos de potássio, de fósforo, né, essas aplicações de coberturas, elas funcionam super bem. Mas o problema sempre é no ano mais seco, né? Esse ano mais seco que complica. E aqui em Maringá, nesse caso, por exemplo, está bem característico. Se a gente vai no campo, a gente tem recebido, por exemplo, tiveram áreas, João, que o pessoal aplicou uma dose bem alta de potássio, mas em cobertura. Ele não aplicou nada no sulco de semeadura. Aí não choveu depois que ele aplicou esse KCl em cobertura. O que aconteceu? A planta começou a apresentar sintomas de deficiência. Então, assim, você aplicou a mesma quantidade, né? Você poderia ter feito a aplicação de parte no sulco e o resto em cobertura. Mas quem aplicou no sulco tem a vantagem de já estar lá e de ainda ter umidade naquela posição, enquanto na superfície não houve nem chuva para dissolver esse KCl que foi aplicado em cobertura. E as áreas têm apresentado sintomas. Estou falando de coisas que eu recebi semana passada, até mandei depois, se você quiser usar algumas fotos que eu encaminhei. São coisas que estão acontecendo agora no campo, por exemplo, sintomas clássicos e característicos de deficiência de potássio. Principalmente por esse posicionamento de aplicar 100% em cobertura. Em anos secos isso tem feito diferença. Sim, com certeza. Aqui no... no mudo aqui. Sim, na verdade é o que estamos agora, a princípio, aponta que vai ser mais uma vez um ano bem seco aqui na nossa região, aqui no norte do Rio Grande do Sul. Já foi na última safra do verão e aponta que vai ser também já tivemos aí uma primavera bem seca em comparação. E vamos vendo, mas esse tipo de questão realmente tem que levar em consideração para dar um pouco, tá achando que vai fazer uma coisa boa e sai pela culatra. João, só para complementar algumas questões aqui ainda, o pessoal tem muita preocupação com o uso de potássio no sulco de semeadura, devido a, como eu já disse para vocês, a essa má deposição do KCl no sulco de semeadura. Então, um dos problemas, por exemplo, quando você semeia o solo muito seco, a haste sulcadora, onde coloca o fertilizante, ela tem de ficar mais rasa, concorda comigo? Porque está mais duro o solo, é difícil de entrar a haste, né? Então esse é o problema. Quando você semeia o solo muito seco, a dificuldade é que você não consegue colocar o fertilizante em profundidade adequada. E isso acaba causando uma aproximação entre a semente e o fertilizante, que são profundidades distintas. Então esse é um problema. O segundo problema é velocidade de semeadura. O que acontece é o seguinte, o produtor às vezes quer semear muito rápido. Quando você semeia muito rápido, acontece que essas hastes de sulcadoras que colocam adubo, elas sobem com a velocidade. E isso aproxima novamente o fertilizante da semente. Então, a crítica toda de colocar... E aí tem o efeito salino. Então, são essas três coisas, né, que são práticas que dá para você corrigir, que dá para você trabalhar durante as janelas. Esse ano foi bem difícil para isso. Nós falamos com conhecimento de causa, porque toda a parte experimental nossa acabou ficando para a segunda quinzena de novembro. Aqui é muito comum plantar tranquilamente na primeira quinzena de outubro. Então, pela dificuldade de semeadura, por causa de umidade e sem precipitação futura, né, previsão de precipitação, nós atrasamos a semeadura. Então, isso faz com que o produtor entre em condições de maior seca, entre em condições no solo, né, e acelere mais a semeadura. Então, tudo isso vai levar, eventualmente, a um problema de efeito salino desse fertilizante na semeadura. Mas, colocando ele na posição correta e na dose correta, a eficiência dele é maior. E não somos nós somente aqui, eu, Michel, o grupo nós trabalhamos com potássio, que falamos isso. Tem outros pesquisadores que também têm observado a mesma coisa em outros lugares do país, né? Não somente aqui no Paraná, na região sul, mas também na região dos Cerrados, esse efeito de colocar um pouco de potássio no sulco semeadura. Então, não deixar de colocar isso. Agora, é óbvio, né, que tem questões logísticas em alguns lugares do país, né, que a quantidade de terra é tão grande, ou a quantidade de maquinária é tão pequena, ou a janela é tão curta, que daí o operacional pesa muito. Mas, de forma geral, esse posicionamento fica evidente que há um ganho. E vai ter o ganho quando você mais vai precisar dele, que na época é mais seca.
Então, quando chover bem, todo mundo vai bem. Quem colocou no suco, quem colocou em cobertura. Mas quando faltar água, essa diferença vai somar na produtividade. E os nossos dados aqui são modestos, né? Porque em termos de ganho, mas tem ganho, mas assim, quem tiver, quanto mais dispare for quanto mais, se você me perguntou, quanto mais alto o teor, né? Nós vamos pensar o contrário, quanto mais baixo for o teor de potássio, mais gritante vai ser esse efeito. Porque daí você vai fazer tudo em cobertura, a planta já veio com desenvolvimento ruim, né? E a planta de soja precisa de muito potássio já no início ali. No máximo até V4, V5 você tem que aplicar a cobertura. E o pessoal atrasa muito isso às vezes, então isso é um problema. Então, acho que para complementar um pouco mais essas respostas. Michel, professor Marcelo, agradecemos aí o apoio, enfim, na questão do artigo e toda essa parceria aí. E também por aceitarem o convite para tirarmos algumas dúvidas relacionadas, né, com esse tema que, na verdade, certamente dava para ficar uma tarde inteira conversando. João, a gente agradece aí, para nós é um prazer muito grande poder publicar artigos com vocês, né, uma revista que a gente conhece bastante, sempre acompanhou, eu mais tempo, porque eu sou mais velho que o Michel, obviamente, né, mas a gente gosta muito dos trabalhos que são publicados por vocês, eu tenho compartilhado as informações para o pessoal acessar, né, sugerir os acessos à revista, e dizer que sempre precisar da gente, estamos à disposição, cara, estamos aqui, e é dois palitos, não tem muita complexidade para fazer as coisas, nem para marcar reunião e nem para escrever artigo, pode contar com a gente, o quanto precisar aí. Da mesma forma, pode contar conosco, estamos sempre aí à disposição. Tá joia, então. Tá bem, então. Falamos, então. Um abraço. Valeu, tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.